Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do Câmara da Rua, aqui pela TV Câmara Taubaté, canal 4.2 TV aberta. Uma informação, alguns dados. Cerca de 1/3 da sua vida você deveria dormir. Pelo menos é o que diz a ciência. Você precisa de 8 horas diárias de sono. 24 horas, 1/3 da sua vida você deveria dormir e dormir bem. No Brasil, aproximadamente 89% a 90% sofrem de lombalgia. Baseado nesses dados assustadores, né? 90% sofrem de dor. Nós estamos aqui hoje numa fábrica na cidade de Taubaté, que eu acho que muito pouca gente sabia, que produz colchões ortopédicos, colchões de vários tipos e travesseiros. E o Jorge Júnior é o proprietário dessa fábrica de soluções em espuma. Jorge, obrigado por nos receber aqui. Prazer é nosso, a casa está aberta sempre. Jorge, conta pra gente de onde surgiu essa ideia e basicamente o que você apresenta como soluções aqui para quem sofre com essa lombalgia, com esses problemas ortopédicos. Legal. Isso aqui é uma herança familiar. Meu pai, tapeceiro de profissão, começou isso daqui com um sofá. E a espuma é uma das principais matérias-primas do sofá. E aí, eu e o meu irmão mais velho, mais o meu irmão mais velho até do que eu, por ser mais velho, ele acabou olhando o mercado, entendendo melhor. Na época, eu era estudante de fisioterapia, entendendo o mercado e começou a fazer uma migração com o meu pai do sofá para os colchões. E eu comentei com eles, estudando, né, anatomia, já dores. Na faculdade de fisioterapia. Já na faculdade. Isso lá no início dos anos 2000, e porque é muito difícil a gente, pequeno, conseguir competir com o mercado internacional de colchões. Então, as marcas são bem fundamentadas, as marcas estão no mercado há muito tempo, são excelentes, e a gente não consegue ter o mesmo custo-benefício, né, com o produto final. E aí passamos a olhar com olhos mais atentos ao mercado terapêutico, né, a olhar um pouco mais, estudar um pouco mais, porque era pouco explorado, bem pouco explorado. E muito do que é vendido por aí é aquele gato por lebre, as pessoas não conseguem entender literalmente o que estava adquirindo. E aí começamos já no início da década de 2010 a olhar mais sobre isso e produzir. De lá para cá já evoluímos na média de 4 até 5 modelos diferentes e focado nesse segmento. Dor, colchão que dure mais, colchões com módulos de massagem, colchão que estabiliza as vértebras, né, a coluna, tanto cervical, torácica como lombar, e estudando em cima disso soluções para que as pessoas tivessem menos dor e um sono melhor. Porque a ciência diz que se eu durmo bem, o meu sono tem uma propriedade analgésica, o meu organismo responde melhor. E se eu durmo mal, a dor que eu já tenho instalado, eu já acordo cansado, essa dor tem uma possibilidade de piorar bem mais. Então a nossa ideia, e aí eu levei literalmente para a minha profissão, era desenvolver soluções em colchões para isso. Qualidade de vida linkado ao sono. Partindo desse princípio, o colchão é o ator principal do processo. No seu consultório, podemos dizer assim, você teve a percepção, então, e esse número é real, 90% sofre realmente de lombalgia. Eu sou docente do curso de fisioterapia aqui em Taubaté, mais ou menos 10 anos, perdão, 16 anos de profissão. Esse ano agora faz 11 anos de docência de ensino superior. Então eu pegava os dados da ciência que falava sobre o contexto geral, né? Esse número de quase 90% de pessoas sofrem de lombalgia, né, que é a dor lombar, a dor na coluna aqui embaixo, ele é o número da Organização Mundial de Saúde. Só que hoje a gente tem acesso à informação, vários bancos de dados online publicam pesquisas frequentemente sobre todos os temas. E aí, eu puxava isso, e em consultório, em clínica, é muito comum a queixa de dor lombar. É muito, mas muito comum. E aí você começa a ver hérnia de disco, as patologias linkadas às dores. Algumas dores são sem patologias. São por sedentarismo, por um sono ruim, né? E a dor lombar, ela é multifatorial. Muita coisa influencia nela. Não é só o sono, não é só o colchão. É o dia a dia, a má alimentação. E aí eu comecei a parar e pensar como que eu posso aqui desenvolver algo que possa ajudar as pessoas, e as pessoas saírem menos de casa. A pandemia até foi
uma virada de chave, que as pessoas literalmente não saíam de casa. Sim, então, eu falei, como a gente pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, literalmente? E aí falou, vamos desenvolver agora um colchão personalizado, um colchão que foque na pessoa em si, no casal em si. Você tem a sua história, o seu estado clínico, a sua dor, e a experiência de dor ela é muito individual. Todo mundo acha que... Cada um tem a sua dor. E acha que sempre vai ser pior. Então, nesse momento de acolhimento e entendimento, nós desenvolvemos uma estrutura personalizada específica. Mas você já desenvolve isso há mais tempos, não começou na pandemia? Não, a gente começou esse projeto em 2017. 2017. Personalizado. Tá. Em 2017, a mexer isso, estudar sobre isso. Peguei um grupo de alunos que eu tinha na faculdade, nós sentamos para começar a desenvolver uma pesquisa e entender melhor como que a gente ia começar a fazer isso. A comercialização dele eu comecei depois da pandemia. Tá, vamos lá. Nós estamos aqui praticamente na entrada da fábrica, a Matrix, e aqui é onde tem a matéria-prima, é isso? O que é esse paredão, por exemplo? Explica pra gente. Aqui são os blocos de espuma, que eles são brutos, né? A espuma ela é feita em bloco, a nossa maneira de produzir aqui... Seu colchão começa aqui, assim. Exatamente. Ali, assim. A nossa maneira de produzir espuma é espuma em bloco, essa é uma espuma em caixote. Vocês produzem a espuma? Isso, a espuma em caixote. É porque eu consigo, daí, literalmente personalizar o meu colchão. Perfeito. Porque se eu compro espuma, eu não sei o que eu estou comprando. Se cada bloco de espuma que eu comprar, eu tiver que mandar por um laboratório aferir, o custo fica maior ainda pra gente. Então a gente não consegue ser competitivo. Já é difícil por ser pequeno. Numa situação dessa, quando a gente passou a produzir a própria espuma, facilitou o processo de eu conseguir personalizar e fazer um colchão adequado para o meu paciente. E aí, a partir daí, vem para cá, o bloco bruto, ele sai com essa casca grossa. Aqui ele já está laminado para travesseiro. É isso que eu ia perguntar. Isso aqui não tem tamanho de um colchão. Mas então isso aqui já é uma lâmina que saiu desses blocos grandes, entra na máquina e é laminado, ele fica desses pedacinhos para travesseiro. O bloco bruto, ele é grande, esse aqui eu acho que é 4 por 1 e alguma coisa. Parece um muro. Exatamente, dá para fazer. Não é? E nós vamos para laminadora. Aí eu tô vendo um maquinário. Isso aqui é para filetar esse bloco? Seria isso? Essas lâminas que tem, uma que tá em pé aqui e a outra aqui do lado. Daqui a pouquinho eu mostro para você aquilo trabalhando, a máquina funcionando. É como se literalmente fosse uma gilete, que ela funciona em 360 graus, que ela passa por os amoladores ali, e ela vai filetar na espessura que eu quiser. Por isso que eu consigo personalizar. Eu consigo especificar exatamente, tanto num pedacinho desse tamanhinho, quanto no tamanho vai de um colchão. Dessas placas, por exemplo? São 2 internas e 2 externas e 3 internas. Entendi. E aí você tem cortado aí já para a gente poder mostrar a espessura do colchão. Se bem que o colchão, quantas camadas são e o que vai na composição final do colchão? Nesse modelo específico vai muito da biometria da pessoa. Eu monto... É meio que personalizado. É quase um alfaiate de colchão. Olha que loucura. Por quê? Eu dependo do seu caso clínico. Hoje, por exemplo, esse modo de comercialização, esse colchão só é revendido na minha clínica. Nós estamos fazendo a prova real dele, a inserção de mercado, e a ideia, a partir desse projeto, que está, graças a Deus, dando super certo, é a inclusão em outras clínicas. Por quê? Eu quero um profissional avaliando e prescrevendo esse colchão. Então agora a gente vai comprar colchão com prescrição técnica, vamos dizer. Exatamente, é onde a gente está querendo chegar. Então você não encontra hoje nas lojas o seu colchão? Não encontro, esse colchão não. Hoje, por exemplo, em Taubaté e região, só na minha clínica. E esse projeto, ele é um projeto mais audacioso e a gente já começou a estudar, por estar aqui em Taubaté, pelo menos a atingir a expansão da Via Dutra, a umas 4, 5 cidades para sentido Rio, umas 4, 5 cidades sentido São Paulo. Algumas clínicas já vamos começar algumas tratativas para que essas clínicas possam prescrever e a gente fabricar para eles. Vamos sair daqui, que é onde está a matéria inicial, né? A matéria-prima inicial, e vamos ver como é que é montado esse colchão. Não é isso? Daqui nós vamos para onde, então? Vamos para o galpão aqui na frente. Galpão ali na frente, que você não sabe, mas lá atrás está a câmera, mas vamos lá.
Jorge, então a gente viu esse iceberg de espuma aqui ser filetado e acaba ficando assim. O Paulinho fez o trabalho para mostrar para vocês. Isso. E isso aqui é para colchão. Isso é para colchão. O bloco entrou inteiro, ele tirou as cascas, né? Faz a limpeza do bloco, porque como é uma massa, a parte superior dele fica grosseira. Isso não se perde. Isso daqui depois entra numa outra máquina e é feito flocos, que é feito aquelas almofadas. Tudo se reaproveita. A espuma ela é 100% reaproveitável. E aqui saíram partes de lâminas de espuma. Como nós fazemos um colchão personalizado, então eu tenho um mix de densidade, eu não tenho uma densidade só. Entendi. Então aqui é uma lâmina que vai fazer parte de um colchão de casal, que vão entrar outras densidades, e ele tem uma média de 26 centímetros. Esse tamanho é casal. Isso. Ele tem uma média de 26 centímetros de altura, então essa é parte da confecção desses 26 centímetros de altura. Já é a largura e o comprimento de um modelo de casal padrão. É um componente apenas. É um componente. Do colchão. Isso. Que nós vamos conhecer, que ele vai contar o segredo pra gente. Isso. Vamos lá. Aqui a gente está em outro galpão, Isso. Jorge, e aqui é a máquina que faz a espuma. Isso. Aqueles blocos imensos são feitos aqui. Exatamente. Como é que é o processo? Aqui é o processo inicial mesmo, aqui é o embrionário, né? A espuma ela ainda está no seu estado líquido. Essa reação química acontece através do que a batedeira está fazendo aqui agora. Essa batedeira fecha, solta todo esse produto químico que vai ser a origem da espuma. É uma máquina que está em adaptação. Feito isso, esse molde aqui em volta que vai dar aquela sustentação em formato de bloco. Tá. Então aquela espuma sai em formato... compactada aqui dentro desse tanque. Por que né? precisa desse tipo de molde? Para que a densidade da espuma fique específica. E a densidade você decide. A gente decide. O painel acaba dando essa concentração dos químicos. Entra agora essa parte superior. Essa parte superior ela trava. E no desenvolvimento da massa da espuma, nessa trava, ela cria a densidade dela. E a densidade fica específica se a gente for subindo essa tampa para que o colchão tenha a especificação adequada. Uma curiosidade, falando em densidade da espuma. E a densidade da espuma caracteriza que o colchão teria uma densidade. Hoje, por exemplo, você trabalha com um produto mais voltado para a terapia, certo? Isso. É um produto terapêutico. A densidade é o colchão mais firme, mais duro, Isso. intermediário, mais mole, como é que é? A densidade, ela configura quanto maior o número, mais rígido ela é. Então, o que a gente faz hoje aqui, para esse novo produto que a gente está lançando, a biometria da pessoa. Como que eu escolho uma densidade? Através de peso e altura da pessoa. Só que quando você vai comprar um colchão, ninguém fala isso para você. Não. Talvez, se fizer uma pesquisa por aí, ninguém vai... O que é isso? Então, uma densidade adequada depende do seu peso e sua altura. A espuma ela tem uma vida útil em torno de 5 anos. Depende da dor também, do cara acende, né? A espuma ela tem uma vida útil de 5, 6 anos. Então, um bloco único de espuma, que é um colchão de espuma normal, ele acaba perdendo a sua função em torno de 5 anos. Entendi. Hoje, nós fazemos uma multidensidade através do que o seu corpo pede. Seu caso clínico, seu peso, sua altura, suas queixas principais, fizemos uma prescrição e aí aquela lâmina que nós vimos saindo lá, ela vai entrar com uma outra lâmina de uma densidade diferente, a gente chama de caixa, que é uma espuma maior, que dá uma estabilização para que essas outras menores se sobreponham e aí a gente cria uma estrutura para o seu corpo. Vamos ver a composição desse colchão terapêutico. Bruno, obrigado, Bruno. Bruno é quem manipula essa máquina aqui. Vamos lá. Chegamos aqui na parte da montagem. O início do processo de montagem, Isso. né, ô Jorge? Exatamente. Então aqui a gente já vê que a primeira lâmina é a que o Paulinho cortou lá no início. Exatamente. E aí agora está sendo feita a montagem. Esse colchão especificamente, personalizado, do que se trata? Estamos falando de qual colchão aqui? Esse é um colchão de multidensidade, ele não é ainda o personalizado. Certo. O personalizado ele tem uma montagem um pouco mais diferente, a gente entrou na produção aqui agora e
ao vivo é assim. Não, e tem que Então, ser. nós estamos montando o multidensidade. O que é o multidensidade? Ele tem pelo menos 2 ou 3 densidades que ajudam esse cliente que vai adquirir ele a ter um pouco mais de conforto associado a suporte. O que é o suporte? Não afundar tanto. Então ele vai ter uma altura razoável em torno de 20 e poucos centímetros. E o mais interessante dele é que ele entra também com módulos de vibromassagem. Então no colchão em si, ele vai estabilizar 4 módulos. Esses módulos vibracionais. Colchão de hidromassagem? Vibromassagem. 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 E aí ele vai colocar 4 módulos. Esses módulos são motores blindados. Por que blindado? Porque sempre tem um bebê que faz xixi na cama. Então, a gente acaba, ou até às vezes a funcionária acaba limpando, jogando água, enfim. Esse motor, ele é blindado, fechado. Ele tem uma distribuição do lado direito e do lado esquerdo. E acionado por um controle digital. Então, o grande problema é as pessoas que reclamam de insônia, por hiperatividade, deita com a cabeça cheia. Então, quando você deita e aciona essa vibromassagem, você induz o relaxamento para um sono legal. Entendi. Então, no seu quarto, na sua cama. Existem muitas matérias na ciência que falam sobre a higiene do sono. É uma luz mais baixa, tomar um banho quente para você relaxar, desligar celular, desligar a televisão. E a vibromassagem, na ciência, acaba ninguém comentando sobre isso. São poucas empresas que falam. Eu a incluo na higiene do sono, porque você vai estar induzindo a musculatura a receber um nível de relaxamento, você ficar mais tranquilo e ir entrando no estágio inicial do sono. E deixa eu te perguntar onde entra a tecnologia, porque isso aqui é artesanal, pelo que eu estou vendo o Carlos montar, isso é artesanal, manual. Manual. Agora entra depois a tecnologia, mas na montagem em si é mão na massa. Mão na massa. Aí a estabilização dos fios para essa parte mais rígida, e ela é mão na massa, literalmente, porque a gente pode até pensar num padrão de linha de produção que a gente até fez aqui, o início, meio e fim. Só que a gente tão específico. Tinha mais retornos. A própria montagem não era tão eficaz. Então a gente prefere separar os meninos em áreas específicas de montagem manual para chegar lá no final, ter uma conferência final e aí o colchão sair do jeito que a gente queria, que literalmente. No seu modelo de negócio, você também produz para outras marcas. Exatamente. Esse é um caso? Esse é um caso. Esse é uma marca de um cliente de São Paulo. Tem uma produção bem interessante, mensal. E são entregas semanais. E ele comercializa através de mídias espontâneas por aí. Entendi. E uma loja conceito em São Paulo. Entendi. Agora, se o seu paciente também quiser um colchão desse, você produz também? Produzo. Só que a ideia do personalizado é o paciente literalmente ter acesso à sua necessidade clínica. Você já reparou, por exemplo, você tem um problema no pé. Aí você vai ao médico, o médico faz uma prescrição de uma palmilha. Olha, você precisa, seu pé precisa disso, precisa daquilo. Eu uso esse exemplo porque na minha clínica a gente fabrica a palmilha, foi a palmilha que foi fazendo com que eu olhasse para a coluna. Falei, poxa, por que eu estou fazendo uma palmilha pro pé, específica, prescrita, desenhada? E por que eu não penso nisso para a coluna? Poxa, você tem um peso, uma altura... Tem uma ligação total. Você tem um peso, uma altura, e você tem uma necessidade, eu tenho outra. Ele tem outra, o Carlos tem outra. E por que isso não existe? E aí foi onde a gente começou a desenhar todo esse conceito. E a ideia agora é para que exista literalmente a prescrição para a produção. Os profissionais mandem. Olha, o Miguel passou aqui comigo, prescrição. Ele tem uma dor lombar por causa de uma hérnia discal, na altura tal. Recomendo na parte do quadril algo mais rígido, assim, assado, na parte do ombro, mais assim, porque a gente fala tanto de lombalgia, mas esquece que às vezes as bursites, as dores de ombro também acometem, né? E assim, assado, essa prescrição a gente faz. Daí, literalmente, a produção igual foi pedido. É uma coisa inédita, né? Essa questão da personalização do colchão, exatamente de acordo com a necessidade do paciente. Eu nunca ouvi falar disso. É ineditismo isso? Isso. Eu fui fazer uma pesquisa de mercado. Quando teve as Olimpíadas de Tóquio em 2022. Só um minuto, tá começando a colocar fio aqui já também. Ó. Agora entra a parte
Aqui, ó. A parte específica, esses são os motores. Esses são os motores que vão fazer... Aqui é a tecnologia. Esses são os motores que vão fazer a vibração. São espalhados, ó. Puxando para aquela parte que ele trouxe para dentro. E aí... E aqui, ó... É simples não, cara. Só vibroterapia, tá bom. Puxa para cá e essa massagem que vai induzir a pessoa a ter esse relaxamento. Ele é um motor que a vibração dele faz com que a parte superior inteira consiga sentir a utilidade real dele mesmo. A gente olha pequenininho assim, você não consegue ter uma noção da real eficácia dele, mas depois quando ele está todo funcional, no finalzinho lá a gente vai ligar. Vamos chegar lá, Você vai olhar e vai falar, também todo blindado. E aqui vem o motor ainda. Não, esses são os motores. Esses são os motores. E aqui vai vir uma placa que sai o controle, agora a lâmina final, que é aquela que você viu saindo lá. E a lâmina final. E aqui, toda a superfície vai sentir a vibromassagem desses motores que ele acabou. Eu te interrompi porque é importante a gente mostrar isso aqui, mas você disse que fez uma pesquisa e não encontrou ninguém que fizesse colchão. Isso. Nesse plano de negócio que você faz. Dessa maneira que eu estou fazendo, não. E eu fiquei feliz que eu li uma matéria, agora eu não lembro de qual mídia, que nas Olimpíadas de Tóquio, não foi em 2020, por causa da pandemia, foi mais para frente, eles estavam fazendo algo semelhante para os atletas. Eles estavam fazendo, não era 100% personalizado, mas era perto das biometrias que os atletas estavam fazendo. E agora, recentemente, eu tive umas notícias também que o Palmeiras começou a fazer algo parecido para os atletas que concentram no centro de treinamento deles. Com motor? Com motor. Será que dá choque neles ou não? Dá um gás. E nós fizemos já também várias peças para o centro de treinamento do Corinthians. O Corinthians já vendeu? Isso, a gente fabricou para eles lá, para uma empresa que veio até a gente. A gente terceirizou para a gente a produção, nós produzimos e eles hoje... Então os colchões que são utilizados no CT do Corinthians, produzidos por você? Produzidos pela gente aqui. Que interessante. Aqui então agora é só fixar, tá pronto esse colchão. Isso, e aí vai para o próximo passo, que é todo o acabamento que vai ser feito daí. Vamos dar o próximo passo então? Vamos lá. Jorge, então a gente viu ali que a montagem em lâminas, a parte motora do colchão, e aí a coisa começa a ficar mais bonita aqui, Isso, aqui agora aí essa capa, que tecido é esse? Esse aqui é um tecido poliéster. É isso, ele é almofadado, então ele tem um toque bem gostoso, ele é bordado, todo desenhado, né? Exato. As mulheres gostam disso daqui. Pra gente, se deitar numa agulha e cobrir com a linha, tá bom. Tá bom. Mas pra elas, não. Aí a gente tem um detalhe aqui, que vem a placa, certo? Isso, aqui vem o kit eletrônico, toda a parte tecnológica do processo tá aqui. E as montagens das lâminas de espuma para dar a multidensidade que a gente comentou lá. E essa parte fica a cargo do Marquinho, não é isso, Marquinho? O Marquinho lá. Gira a roleta, Marquinho. Daí agora a gente vai para o próximo passo, que é aqui na frente. Que daí a gente já começa mais ou menos com a parte de costura. Exatamente. Vamos lá. Jorge, andando aqui na linha de produção, então aqui o Galego está fazendo o encapamento disso aqui, pode-se dizer isso? Já é um outro tipo de tecido. Era um pouquinho diferente do que a gente colocou lá. Porque é o acabamento, né? Exatamente. Então todas aquelas lâminas, aquela parte dos motores, já está tudo compactada na parte interna. Aqui o Galego está fazendo a parte de fechamento do tecido e acabamento. Daqui o colchão já sai pronto para embalagem. Então vamos dizer aqui que é o penúltimo estágio de todo o processo. O último é só, ele vai conferir a parte eletrônica e a embalagem. Então esse é um colchão de 26 centímetros de altura, é daquele multidensidade que eu comentei com você, 100% espuma, né? Que ainda tem os colchões de mola, os híbridos, que é mola e espuma. Esse, por exemplo, Jorge, é um padrão do seu cliente que ele vende... Brasil inteiro. Brasil inteiro. Exatamente. Não é o produto personalizado que você... Que eu tenho, não orienta os seus pacientes. Não tem, eu vou esse aqui é um outro produto que ele fabrica para terceiros. Isso.
Eu vou mostrar para vocês depois ali, eu tenho uma maquete de um, porque não tem como eu mostrar para você um, porque eu preciso estar fabricando um. Não. Hoje não tem nenhum na linha de produção, mas eu tenho uma maquete de desenvolvimento Esses dele. estão prontos? Esses já estão todos prontos, o Galego já traz para cá, para começar a parte de embalagem, e depois já vem para cá para o pessoal do caminhão já carregar. Essa é a penúltima etapa que você falou na linha de produção. Daqui nós vamos... Aqui, ó, aqui é colchão solteiro. Isso. Também o mesmo fornecedor. Isso. O mesmo cliente, né? Saia a parte aqui, ó, a parte eletrônica, lembra? Ah, aqui. Que a gente colocou lá, ó, já sai aqui mais bonitinha, bem acabado. E agora, na última fase, entra o kit eletrônico e o controle. Vamos finalizar ali para a gente bater um papo com o Jorge. Bom, então aqui é a parte final dessa linha de produção. O colchão está pronto para ser embalado e comercializado, no caso, enviado ao seu cliente. Exatamente. E aqui é o motorzinho que vai funcionar para a gente ver como que funciona esse colchão aqui. Vamos lá. Então, a fase final aqui é o teste da parte eletrônica. Aquela caixa que abriu inicialmente, ela sai a placa. Que é aqui, né? Exatamente, essa plaquinha. Aí isso fica dentro do colchão, não tem o acabamento final, é esse. Ele é acionado através de um controle digital, ó. Aparece um corpo. No corpo, a parte vermelha, onde está acontecendo a vibromassagem dele, e é altamente ajustável. Então eu coloco para o lado, aumento a potência. E você direciona para que parte do corpo você quer que seja feito. Tem uma infinidade de possibilidades de você escolher. Você volta aqui, ó, em massagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Cada uma é um módulo diferente e vai estar mostrando aqui no corpo onde ele vai acompanhando. E você palpa aqui, ó. Ele está funcionando. Tá mesmo. Tá mesmo. E ele está funcionando. É vibro o que você falou? É vibromassagem. Vibromassagem. Isso aqui é interessante o seguinte, porque a insônia hoje, ela é tida como uma das principais vilãs desse mundo moderno. Preocupação, estresse. Apneia de sono. E as pessoas acabam não conseguindo dormir. Então a insônia, ela traz para o seu organismo uma infinidade de problemas. Principalmente se você já tem uma predisposição, uma doença crônica, uma diabetes, uma hipertensão, uma própria enxaqueca. Porque o sono é um momento que o seu corpo se reequilibra. A gente chama de homeostase, acontece quando você dorme. Então o sono, ele promove a autocura. Tudo que você comeu e fez, metaboliza durante o sono e você acorda por uma vida nova num dia novo. A insônia não te permite fazer isso. Você já não consegue dormir e fica quebrado no outro dia. Vai acumulando estresse e canseira. Ou você acorda e dorme, rompendo o ciclo de sono. Você já acorda cansado de novo. Essa vibromassagem, ela é super interessante para que você deite cansado, estressado, ligue ela e ela vai induzindo você a ter um relaxamento e entrar físico, né? Na primeira fase do sono. Porque é físico, porque você está sentindo isso no seu corpo. E aí você vai acabar relaxando. É como se tivesse um spa em casa. É verdade. Antes de começar a dormir. Deixa eu te falar uma coisa. A gente acompanha nas mídias uma infinidade de marcas de colchão, de modelos de colchões. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo aqui. Vamos simplificar um pouco a cabeça, porque é tanta demanda de propaganda, de colchão que quase conversa com você, que confunde a cabeça do consumidor e ele acaba não entendendo o que ele precisa. Exatamente. Quais os tipos de colchões que existem? Existe o colchão espuma densidade única, que é o normal, o mais comum. Existem os colchões de mola, que hoje acabou tendo algumas variações. Mola ensacada, mola sacada de maneira individual, mola, o híbrido, espuma e mola. É perfumaria isso? Vamos ser sinceros, é perfumaria? Então, o que eu olho de maneira clínica, como profissional da área da saúde. Isso, eu vou falar do lado da terapia, como você olha. Isso, então, eu vou olhar como um fisioterapeuta. Eu fico um pouco preocupado com alguns tipos de colchões de mola e de espumas com certa densidade inferior. Por quê? O seu quadril, nosso quadril, o quadril do ser humano, ele é mais pesado do que o ombro. E quando a gente acaba deitando, a gravidade vai entrar na onde for mais pesado. Cabelo, pode voltar para o seu trabalho, por favor, Cabelo. Tá aqui o Cabelo, que é quem instala a maquininha toda e a gente acaba atrapalhando porque a gente está no meio da produção. Vai acabar o seu quadril cedendo. Porque eu estou em pé, a gravidade está pegando aqui, senão eu vou flutuar, ok? Quando eu deito, vai pegar no meu quadril, o meio do corpo é a parte mais pesada. Então, se o quadril desce, o ombro tem uma possibilidade de subir. Certo. Então, eu não vou... E aí, o que vai acontecendo? Fica incômodo. E durante a noite de sono, eu vou ficar virando na cama de um lado para o outro, procurando posição para dormir. Então, se eu sou um cara que eu não tenho insônia,
mas eu durmo numa estrutura dessa, eu vou acabar rompendo o ciclo do sono de maneira voluntária, procurando posições para dormir. Eu acordo com isso. Exato. Então, eu olho como, de novo, como fisioterapeuta, eu acabo... O de mola você tem as suas... tenho as minhas restrições. E depois do mola? A espuma modelo único, se você passou ali dos seus 4, 5 anos, ela já... Se a densidade for específica para o seu corpo. Por exemplo, se eu tenho 1,90 de altura, que é a minha altura... Essa de espuma é aquela que faz o molde do seu corpo com o tempo? Vai afundando e vai fazendo o molde, onde é mais pesado, vai ficando ali a gente brinca que é uma esfirra para que você deite. E aí tem mais ainda. E aí tem... Esses são os carros-chefes. E aí começaram a gourmetizar um pouco mais, colocam uma espuma sem memória, que é aquela da NASA, que fica mais conforto. Só que mais para conforto ou algo que atrele a uma resposta comercial. Você está sendo muito diplomático, é tudo perfumaria. Dá uma orientação para quem está nos assistindo, Jorge. Na hora que você for procurar um colchão, leve em consideração o quê? A densidade da espuma através do seu peso e altura. O que o seu corpo precisa. Não vão fazer algo personalizado para você, mas existe uma tabela de referência que é do Instituto Nacional do Repouso, que ele consegue te ajudar a chegar mais perto da sua necessidade. Então, se todo consumidor tivesse acesso a essa informação, a hora que ele for comprar um colchão, ele começa a pensar mais no que o corpo dele precisa do que a empresa quer vender a ele. Porque, de maneira comercial, como qualquer segmento comercial, os vendedores são treinados para se vender o que dá mais lucro, o que dá mais retorno para a empresa. Só que necessariamente não é a nossa necessidade. Isso acontece com celular, carro, não é da empresa de colchoaria. Só que a minha indicação é que procurem algo que o seu organismo se adapte de uma maneira mais fácil. Porque o conforto e o clínico são diferentes. Tem o conforto e tem o clínico. O conforto você pode deitar numa rede, no banco do carro. Está confortável, mas não está tratando bem a sua postura, o seu corpo. Porque você vai estar acordado, me incomodou, eu saio. Fica na rede 3 horas seguidas. Tirando o pessoal que já nasceu nela no Norte, Nordeste, mas a gente aqui no Sudeste. Deita numa rede e fica 3 horas deitado. De início é maravilhoso, depois você não suporta mais. Só que você está acordado e você sai, você escolhe, você toma a decisão. Quando você dorme, não. Está inconsciente. Você fica virando para lá e para cá, rompendo o ciclo do sono, procurando uma posição para tentar dormir. Você que é profissional da área da saúde, eu estou me lembrando aqui, por exemplo, há 40 anos atrás, não existia essa tecnologia de feitura de colchões. Isso pode ser a causa, em partes, de tanto problema de lombalgia, de problema ortopédico, a falta não é tecnologia, mas a falta de feitura de um colchão clínico, como você está dizendo. Suporte, e se você comprava pelo conforto, seria isso? Pode ter uma causa? Então, pode ser uma causa? Eu acredito seriamente que sim. Nós estamos entrando nesse segmento e vamos investir mais em pesquisa. E para que um produto novo surja, alguém tem que tentar criá-lo e experimentá-lo, fazer uma prova real disso. Tem que ser irrequieto no mercado, né? E nós, é um ramo que poucas pessoas se preocupam por isso, e o que eu mais ouço falar assim, mas por que você está fazendo isso? Porque eu sou um profissional da área da saúde, atuo faz 16 anos em fisioterapia ortopédica e encontro em consultório muita gente reclamando de dor lombar. Só que o dia a dia, as pessoas acabam não conseguindo se cuidar, tratar de maneira eficaz, eficiente, indo até clínica, voltando. É trabalho, filho, casa. E eu vejo isso na minha clínica. Acaba chegando na clínica atrasado, faz a sessão, a terapia correndo, volta embora. O estado psicossomático é tão acelerado que as próprias terapias na fisioterapia acabam não sendo tão eficazes. Eu brigo muito na minha clínica, da maneira que eu trabalho, e eu prezo pelo resultado. E aí eu parei e pensei, poxa, se a gente conseguir desenvolver algo que a gente pode ajudar na casa dele, no momento que ele vai ter que parar, que ele vai ter que fazer, em algum momento tem que dormir. Exato. Não vou conseguir ficar 2 dias acordado. Se beneficiar de alguma maneira. E aí a gente começou a ter os retornos de alguns modelos que a gente já disponibiliza, de algumas pessoas que já estão dormindo, já estão sentindo a diferença. Né? Só que sempre eu adequo a uma atividade física, a própria fisioterapia, a uma melhora na alimentação. Nesse caso é uma ferramenta de melhoria, mas exatamente. Ele não é a cura total. Não existe a cura total. Todos esses problemas que a gente está falando, existe a multifatorialidade. Para eu chegar numa dor lombar, não é especificamente o sono e o colchão. Existe o meu trabalho, existe a maneira que eu lido com a minha postura, com o meu dia a dia, com a minha vida.
Então ela é multifatorial, porém o sono e o colchão é uma fatia, vamos dizer assim, bem interessante de todo esse processo e que a gente pode fazer se cuidar, prestar mais atenção ao nosso corpo dormindo. Isso aqui é lindo, mas vamos falar para aquela pessoa que está assistindo a gente e que precisa saber, por exemplo, o valor disso, né? É saúde, é melhoria, é clínico, mas qual é a faixa de preço, por exemplo, para você ter um colchão desse nível? O que eu sempre converso muito com os nossos pacientes / clientes, né? Porque esse modelo personalizado nós comercializamos na clínica, porque é feita a prescrição. Nossa, mas eu nunca vi isso. Exatamente, porque nós estamos começando um modelo de negócio para que isso aconteça. E eu falo toda vez para meus pacientes, existe uma grande diferença entre preço e valor. O nível de investimento que eu faço é em valor. O que o valor me gera? Qualidade de vida, menos dor, tranquilidade. Vai mudar o meu padrão de vida. Eu, por exemplo, eu tenho uma filha agora, uma filha de 15 anos e uma filha de 1 mês e meio. Quando eu durmo mal, automaticamente eu tenho dor, eu não consigo brincar ou conviver com elas. Por quê? Porque eu tenho uma patologia específica na minha coluna. Então, quando eu durmo bem e tenho esse suporte, eu tenho uma possibilidade maior de ter um dia super interessante com elas. Qual é o valor disso? Aí as pessoas se preocupam. Ah, mas o preço é alto. Ele é um pouco a mais do que o comum, até porque ele é feito de maneira diferente e ele vai beneficiar muito mais com o colchão comum. Hoje a gente fala em torno de um modelo padrão de casal em torno de R$6.000, R$6.900. É um investimento. Para você, eu entendo que é o item mais importante da sua casa. Nós trocamos carro, trocamos geladeira, trocamos televisão grande, celular, se preocupa com a última tecnologia. Mas é muito difícil você passar 8 horas e você não pensa na frente da televisão. Então, atentando esse mercado, olhando esse mercado, trazendo para esse lado clínico e começando a desenvolver soluções para isso, eu olho fielmente que é um valor agregado ao investimento na sua saúde. Só para contextualizar, o colchão que ele produz personalizado pela Matrix, que é a empresa dele, que é a fábrica dele, você encontra... Vai ser vendido o colchão com prescrição médica, com prescrição técnica. Isso. Né? Esse aqui, como ele trabalha também no plano de negócio dele para terceiros, isso aqui você pode encontrar em qualquer loja aí, desde que essa marca que compra dele venda. Seja revendendo. Né? Esse aqui, então, você pode encontrar, que nós acompanhamos a produção toda aqui agora. O personalizado, aí tem que procurar uma fisioterapia. E tem uma rede de clínicas também que você está trabalhando. A gente está começando a estudar esse modelo de negócio, até porque é tão diferente, é tão novo, que os próprios fisioterapeutas não estão acostumados a entender esse modelo de... Eu comentei no inovador, né? Eu comentei no início da matéria, eu dou aula em faculdade aqui faz 11 anos, e eu tenho formado alunos a entender o fisioterapeuta empreendedor, o profissional de saúde empreendedor, a olhar mais para o paciente simplesmente com o contexto social. Como eu durmo, como eu como, como eu vivo. A doença, ela soma tudo isso e tem uma manifestação sintomática. Se eu for olhar simplesmente uma lesão local e tentar tratar, possivelmente eu não vou ter um sucesso com isso. Então a gente tem conversado sobre isso. Algumas clínicas estão sinalizando positiva, outras não. Então eu acredito que ainda vai ter uma certa dificuldade de inclusão no mercado, mas quem estiver entrando com a gente já vai estar na vanguarda e entendendo que maneiras de criar até mais receitas para o próprio negócio. Tem uma jornada ainda assim. Tem aí um trabalho árduo a se fazer. Jorge, muito obrigado. Obrigado, Cabelo. Mostramos para você como é que é feito um colchão de qualidade, né? E uma coisa inovadora, o colchão personalizado que acabará sendo vendido por prescrição do fisioterapeuta, do médico ortopedista, enfim, de acordo com a sua necessidade, né? De acordo com a sua lesão, enfim, com a dor que você tem. Eu repito o que eu falei no início do programa, 1/3 da sua vida você deveria pelo menos dormir. Estar dormindo. 90% da população sofre com dor de lombalgia, além de outras dores, né? Dores torácicas, de ombro, enfim. Cervical. E aí eu espero que esse programa tenha elucidado para você como comprar um colchão que seja clínico para você, né? Que faça bem para o seu sono e faça bem para a sua vida. Câmara da Rua fica por aqui, agradecendo ao Jorge Júnior
a toda a rapaziada simpática aqui da Matrix, que nos explicou direitinho como é que se faz um bom colchão. Um abraço e até a próxima.